que deixaremos à futura geração? O que nossos filhos dirão aos nossos netos a respeito de nós mesmos? Enfim, o que os pais cristãos têm deixado para a futura geração? No livro de Jó, capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Verso 4, 5, seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Verso 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Esses banquetes aqui, não há nenhum indício de depravação, bebedice, licenciosidade, não. Eles faziam um banquete a cada dia, no período de uma semana, correspondendo ao turno dos dias em uma determinada época do ano. Esses banquetes demonstravam que havia um amor e harmonia entre os membros da família. MacArthur diz que ao final de cada semana, Jó oferecia santos sacrifícios quanto o número de seus filhos, oficiando semanalmente como um sacerdote familiar. Isso naquele período dos banquetes. Jó oferecia holocausto. Esse tipo de oferta era conhecido, então, desde os dias de Noé. Segundo Francis Addison, ele diz que a religião de Jó era interior e espiritual, mas reconhecia a necessidade das cerimônias e dos sacrifícios, seu próprio ato de intercessão ao oferecer holocaustos para restaurar a santidade dos seus filhos, demonstra sua crença no poder de um mediador. Jó percebia então a raiz do pecado no coração humano. Ele não via o pecado superficialmente, ele olhava para o pecado como uma corrupção moral interna. Certamente Jó queria que a santidade atingisse e moldasse o coração dos seus familiares. Ele não idolatrava seus filhos, vendo como anjinhos, ficando sempre na defensiva dos seus filhos, como se eles não errassem nem pecassem. Ele sabia que o pecado começa no coração. O bom sacerdote do lar não idolatra seus filhos, mas os vê como pecadores, com o coração contaminado pelo pecado, com o coração mau, e compreende que eles estão contaminados pelo pecado em todas as suas esferas, e que são capazes de pensarem e cometerem coisas absurdas. A Bíblia diz em Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mateus 15:19 diz, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. O pai que assume o sacerdócio do lar, ele tenta, com base na palavra de Deus, liderar atingindo o coração da família, a fim de que o comportamento do lar seja um reflexo das mudanças que aconteceram no coração. Do contrário, os filhos vão obedecê-lo superficialmente, produzindo comportamentos apenas por obrigação e com medo de sofrerem alguma pena por parte do pai ou dos pais. Meus irmãos, que Deus então nos ajude a sermos como Jó, a primar pela santificação dos filhos. Santificação começa primeiramente em mim, como cabeça. As mudanças começarão primeiramente no meu coração. E eu sou quem primeiro tenho que dar exemplo e ter iniciativa. Eu como pai e eu como mãe, principalmente o pai. Meus irmãos, que Deus nos abençoe a fim de que nós promovamos a santificação dos nossos filhos.
Aqui é o pastor Genivan Lira, da Igreja Batista Regular da Esperança, no bairro José Walter, na capital do Ceará, Fortaleza. Que Deus então nos abençoe e eu dedico esta breve meditação ao mês da família, que ora está acontecendo na Igreja Batista Regular de Icó. Que Deus nos abençoe.